UAES foi feita por mulheres e o público em si que participou de todas as atividades do Congresso foi em sua maioria feminino. Surpreendeu, né, grandemente, enquanto coordenação geral, um número muito significativo de mulheres, então profissionais da educação, estudantes, servidoras, nessas comissões, né? Nós tivemos 23 comissões, de 23 comissões, 22 comissões foram coordenadas por mulheres. E nessas 250 pessoas também um número bastante significativo, eu diria 90% de mulheres. Não que tivesse sido decidido que só mulheres participariam, mas foi muito interessante de ver como essa mobilização em rede, em grupo, do trabalho coletivo, foi algo que tocou e que atraiu realmente mais antropólogas mulheres do que antropólogos homens. Então, esse grupo grande de mulheres que organizava o congresso e que se reunia, né, regularmente, toda semana, faziam coisas, começou a pensar em várias coisas que nós gostávamos enquanto mulheres e que tivesse no encontro. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi a criação da atividade de bem-estar. Né? Uma vez por semana a gente fazia uma atividade corporal, de yoga, de dança, de respiração, o xirê. A gente fazia uma atividade corporal de bem-estar, de equilíbrio energético, espiritual, para a equipe das pessoas que estavam trabalhando na UAS. Esses encontros foram já momentos muito fortes de troca afetiva, de troca de visões de mundo. Creio que a presença majoritária de mulheres na organização do Congresso permitiu que diferentes aspectos fossem pensados concomitantemente, né? Aspectos sociais, econômicos, de acessibilidade, de extensão e também de ensino. Foi bem interessante assim, essa troca, principalmente essa troca de mulheres de outros países, de vários espaços-tempos. Assim. Eu tive a oportunidade de ir num roteiro que foi conduzido pelas meninas do Projeto Santa Afro Catarina. A gente foi no centro fazer uma caminhada histórica, principalmente para os lugares onde tinha-se a representatividade da população negra. E foi muito legal porque tinham brasileiras, tinham mulheres norte-americanas, tinham mulheres da Austrália. Eu sou especialista no campo de antropologia feminista e tenho trabalhado nessa área há mais de 30 anos e tenho trabalhado também sobre a história das mulheres na antropologia. Fiz um filme sobre as alunas do Marcel Mauss, depois sobre as alunas do Boas, e tenho uma preocupação de pesquisa muito grande com esse campo da antropologia feminista e comecei a constatar que a gente ia ter muitas antropólogas feministas históricas aqui participando do Congresso. Então, a partir disso, criamos um grupo para pensar como que a gente daria visibilidade à presença de mulheres no Congresso e a produção feminista também no Congresso. Disso surgiu o Circuito Lilás. A primeira atividade que a gente organizou foi um workshop para falar sobre como que era a antropologia feminista
e quais eram os desafios, né, da antropologia feminista para cada uma das participantes. A gente então fez uma reunião, assim, né, foi um workshop menor, com poucas pessoas participaram. Foi dividido através das línguas do congresso, assim, das participantes. E foi muito interessante porque o workshop tinha 1h30, mas na verdade as pessoas quiseram ficar muito mais tempo, assim, discutindo essas questões e de uma forma subjetiva e dos desafios mesmo que elas enfrentavam por ser mulheres na antropologia e por pesquisar questões ligadas a gênero. Depois disso a gente organizou uma plenária, que foi num auditório, então foi uma plenária para assim, também entender essa questão da antropologia feminista, né, e como que a gente se posicionava. Então nessa plenária foi muito interessante porque veio em torno de 200 mulheres antropólogas de vários países. A gente contou também com tradução simultânea, porque cada uma, né, falava uma língua, assim, né, tinham várias pessoas de vários lugares. E foi muito interessante porque nessa plenária a gente tirou algumas moções também e uma carta, assim, do que a gente... dos desafios mesmo da antropologia feminista. Então foi muito interessante porque foi um espaço de diálogo, assim, aberto, e foram colocadas várias questões e um pouco descrevendo cada lugar, como que era, né, fazer essa antropologia feminista em diversos lugares do mundo, assim. E depois dessa plenária, a gente teve um teatro feminista também, que aconteceu logo em seguida, no teatro que tem aqui dentro da universidade. E em seguida a gente teve uma feijoada, que é um prato típico brasileiro. E a gente fez essa feijoada no Espaço Cultural Gênero e Diversidade, que é um espaço também de reivindicação do movimento feminista dentro da UFSC, que foi um espaço de conquista que a gente teve, né, dessa luta ao longo de muitos anos dentro da universidade, que resultou nesse espaço que é muito importante, um espaço mesmo de resistência, ainda mais agora no Brasil. E foi nesse espaço que a gente fez a feijoada e teve uma pequena confraternização, assim, dentro do que foi, né, os horários apertados do congresso. E foi também fruto da plenária que teve um momento muito tenso no Congresso, que foi o momento onde as jovens feministas denunciaram um participante abusador que estava, né, com atitudes sexualmente indesejadas pelas mulheres. Isso teve impacto muito forte porque foi um congresso, então, onde se pensou sobre as questões de gênero, as questões feministas, mas onde também se atuou no sentido de ter um congresso mais igualitário e com menos abusos, como, via de regra, acontece nesses grandes eventos internacionais. Então essa mais ou menos foi a ideia do Circuito Lilás, que a gente já está tentando repetir em outros congressos, né, de mapear o que está sendo discutido em gênero e diversidade, assim, dentro dos congressos, e também, assim, para essa integração da antropologia feminista, né, que é um passo aí que acredito que a gente está dando, de mostrar que é uma outra forma de antropologia que a gente pode fazer, né, que não seja essa dos cânones. Considerando muitos dados que têm surgido nos últimos tempos, né, nós sabemos que uma maioria de mulheres, né, tem se destacado como estudantes da graduação e pós-graduação, como profissionais mesmo, docentes, né, da graduação e pós-graduação, ocupadas por mulheres. Mais mulheres do que homens têm atuado, né, na pesquisa, no ensino, na extensão, né, e ao mesmo tempo que nos surpreende, mas ao mesmo tempo também é um pouco a representação do que tem acontecido na academia,
que é de uma ocupação por uma maioria de mulheres. Mulheres, eu digo, mulheres negras de vários lugares, e isso dá uma dimensão também de desessencializar essa ideia da mulher, né? O quanto nós somos diversas e o quanto nós estamos aí para justamente nos encontrar, dialogar e somar. Eu sou Gabriela Pedroni e participei do 18º UAS 2018. Oi, eu sou Miriam Grossi. Eu participei do 18º Congresso Mundial da UAS. Eu sou Tânia Welter e eu participei do 18º Congresso da UAS. Eu sou Alexandra Alencar e participei do 18º UAS. Eu sou Simone e eu participei do 18º Congresso da UAS.